Então vamos lá, meus irmãos, nosso cantinho da leitura, livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, Chico Xavier, capítulo 16, Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, João, capítulo 1, 23. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. A exortação do precursor, porque João Batista é aquele precursor, aquele não é o João Evangelista. João Batista é aquele que batizou Jesus. A exortação do precursor, ele foi o precursor de Jesus, ele veio antes. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Dedicação ao bem de si mesmos. Texto anterior, nós vimos a importância da prática no bem. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. É a conversão, não é? Do texto anterior. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Então, o caminho. Que é o caminho? Senão o nosso próprio planejamento é reencarnatório. O caminho é aquela via que acessamos pela porta estreita. Por isso, o caminho é estreito também. Ele tem a largura da porta. O caminho são as decisões que tomamos nos momentos de lucidez no mundo espiritual, auxiliado pelos nossos amigos espirituais. Esse é o caminho.
é um planejamento. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está se autodefinindo somente. Ele está falando de um roteiro para a evolução. O roteiro que ele provavelmente seguiu para evoluir em linha reta. Caminho, planejamento, missão, tarefa. Realização, prática. Então, endireitar os caminhos. Endireitar significa sairmos dos atalhos. Muitas vezes enveredamos por estradas tortuosas, porque consideramos aquele roteiro muito estreito, com poucos momentos de realizações prazerosas, do ponto de vista daquilo que entendemos seja o prazer do mundo. Então, buscamos outras formas, outras fórmulas. Abandonamos a família, mudamos incessantemente de trabalho, nunca estamos satisfeitos. Estamos sempre rebelados contra o local onde o Senhor nos plantou. Então mudamos voluntariamente, porque muitas vezes isso acontece, né, por circunstância da própria vida que nos tira. Mas voluntariamente nós fazemos mudanças e mudanças e mudanças de ambientes, simplesmente porque não conseguimos nos adaptar a nenhum. E então vamos saindo de um caminho que é o nosso primeiro planejamento para um outro, que seria já um plano B, um plano C da reencarnação, não é? Nós falamos muito isso, já estou no plano C, no plano D. Mas o ideal é que, seja em qual for o plano que estejamos, que nós procuremos endireitá-lo para alinhá-lo às propostas iniciais. Não é? Para alguém que sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Então, alguns enveredam pela estrada do crime, pela estrada da maledicência, pela estrada da calúnia. Não é? Será que não é essa estrada que estamos enveredados nela? E será que foi isso que planejamos para nós? Será que planejamos o crime? Será que planejamos a vindita, a vingança? Será que planejamos abandonar aqueles que nos procuram, necessitados daquilo que temos, mas que fingimos não ver? Passamos ao largo nas vias públicas para não enxergar as demandas que a sociedade sofrida, necessitada, todos os dias coloca nos caminhos de todos os seres viventes. Então, Jesus, ele fez um caminho, a via da cruz. Esse foi o caminho.
quando nós analisamos as etapas da Via Crucis, nós vemos as etapas intermediárias desse caminho, as humilhações, né? A presença do feminino convocando aquele que veio auxiliar. Então Jesus escolheu o caminho mais estreito que poderia existir. E o final era o absoluto sacrifício, a cruz da iniquidade, reservada aos maiores criminosos. E ele foi sem queixas. Evidente que esse não era o caminho dele. O caminho dele ele já havia percorrido. Esse é o nosso caminho. Diz Emmanuel em alguma das suas falas que servir ao Cristo é, a princípio, fácil. Ao meio do caminho é quase insuportável. Mas concluir a tarefa é crucificar-se. Ao final da tarefa, há uma cruz nos esperando. Então, retificar os caminhos, regenerar os nossos impulsos, desfazer as sombras que nos rodeiam e seguir. Endireitar os caminhos do Senhor.